Olá, meu nome é Arielle Savana Kaleski, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da quinta fase. O meu grupo ele é composto por mim, pela Thaís Seifert, pela Thaís Klauber e pela Daniela Baldo. Eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia. Ela é um transtorno mental bastante complexo e de causas ainda hoje desconhecidas. O tratamento farmacológico dessa síndrome, ele consiste basicamente no uso de medicamentos antipsicóticos que melhoram os sintomas e ajudam o paciente a conviver normalmente na sociedade. O transtorno esquizofrênico, ele se caracteriza por apresentar distorções funcionais em vários graus e de forma simultânea. A motivação, os estados afetivos, os processos cognitivos e várias outras funções dos pacientes com essa síndrome se encontram alterados. O conteúdo do pensamento dos esquizofrênicos, eles se apresentam fragmentados, com perda das associações lógicas e se expressam de forma incoerente, vaga, repetitiva. A percepção na esquizofrenia, ela também se encontra alterada. O principal distúrbio perceptivo são as alucinações auditivas, que são escuta de vozes quando o paciente está sozinho ou quando não tem ninguém por perto. Podem também ocorrer, mas não são muito frequentes, as alucinações visuais, que são visões irreais, as olfativas, que são odores diferentes, ou as táteis, que são sensações de formigamento, por exemplo. Os indivíduos esquizofrênicos, eles também podem ter ilusões, que são percepções de objetos reais de modo distorcido, ou a despersonalização, que é a sensação de que o corpo está sofrendo modificações. Também são observados distúrbios motores, por exemplo, a catatonia, que são alterações intensas da motricidade, caracterizada por imobilidade e comportamento indiferente ao ambiente. Também ocorrem movimentos estereotipados, que são movimentos repetitivos e sem propósito, mas as mais frequentes são as atividades motoras incontroláveis e agitação. Em consequência dessas alterações, o indivíduo ele perde o senso de identidade pessoal e ele tem extrema dificuldade de estabelecer contato social, ficando assim isolado nos próprios pensamentos e fantasias ou ouvindo as alucinações. Os distúrbios no processo de atenção e aprendizagem, eles são considerados básicos na esquizofrenia. A percepção de estímulos externos e as funções cognitivas, elas se encontram alteradas em vários graus. Essas alterações, elas são responsáveis por algumas anormalidades verbais, como alucinações auditivas com conteúdo verbal, distúrbio de linguagem, de pensamento também. Esses sintomas encontram-se bastante presentes na fase aguda da doença. Em uma interpretação cognitiva, o centro desses distúrbios psicológicos pode estar relacionado a uma disfunção cognitiva básica, envolvendo atenção seletiva. Essa atenção seletiva ela é vista nessa interpretação como um processo de filtragem que controla a passagem da informação através do sistema sensorial. Uma deficiência nessa filtragem da informação proveniente do mundo exterior, ele resulta na incapacidade de ignorar estímulos irrelevantes. Em uma análise comportamental, é bem complexo esse processamento de informação. E esse processamento de informação requerido por atos simples de percepção, de linguagem e pensamento, ele envolve uma seleção de estímulos. No esquizofrênico, o controle é exercido por um excesso de estímulos simultaneamente, o que é geralmente descrito como excesso de atenção aos diversos aspectos do ambiente, gerando o que se convencionou chamar de distúrbio da atenção seletiva. Esse distúrbio ele resulta na sobrecarga de informações no pensamento dos esquizofrênicos. E essas informações, que a princípio são irrelevantes, elas, mudadas as circunstâncias, elas podem adquirir um alto valor sobre o que ocorre no meio. Nessa contingência, nesse contexto, o esquizofrênico está em vantagem sobre o sujeito, sobre o sujeito psicologicamente saudável, porque ele é afetado por um estímulo que é ignorado pelas outras pessoas.
Os sintomas da esquizofrenia, eles são classificados em sintomas positivos, que são caracterizados por distorção do funcionamento normal de funções psíquicas, e sintomas negativos, que são caracterizados por perda de funções psíquicas. Os sintomas positivos, eles são os delírios, as alucinações, pensamentos incoerentes, agitação psicomotora. E os sintomas negativos, eles são as deficiências intelectuais e de memória, pobreza de discurso, incapacidade de sentir prazer, que é a anedonia, o isolamento social, a falta de motivação. Crow, na década de 80, ele aprofundou uma análise e propôs uma classificação da esquizofrenia, levando em conta que as drogas antipsicóticas clássicas atuam sobre os sintomas positivos, enquanto que os sintomas negativos não respondem significativamente a elas. Esses sintomas, eles tendem a se agravar ao longo da doença, caracterizando a esquizofrenia residual. No início dos estudos, foram utilizados ligantes específicos e tomografia computadorizada. Havia sido observado que os sintomas positivos estavam diretamente relacionados com o aumento do número de receptores de dopamina, e os sintomas negativos, eles estavam associados a alterações cerebrais nos ventrículos do hemisfério esquerdo. Com base nesses dados, ele propôs a classificação da esquizofrenia em dois tipos. Seria o tipo 1 e o tipo 2. A síndrome do tipo 1 seria uma psicose funcional. Ela seria caracterizada pela hiperfunção dopaminérgica e pelos sintomas positivos. Esse tipo de esquizofrenia podia ser tratada pelos antipsicóticos. Já a síndrome do tipo 2 seria uma psicose orgânica. Ela seria caracterizada por prejuízo cognitivo persistente e irreversível. Embora a distinção entre os sintomas positivos e negativos seja aplicada na prática, ela promove uma simplificação que não está de acordo com a realidade clínica, porque muitos pacientes têm ambos os tipos de sintomas, tanto positivos quanto negativos. Outro dado que contraria essa distinção sintomatológica é a não seletividade da relação entre os sintomas negativos e o aumento dos ventrículos cerebrais, porque alguns cientistas argumentaram que a dilatação dos ventrículos também ocorre em outras desordens afetivas. Segundo o DSM-4, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele adota como critério o predomínio de um ou outro de um conjunto de sintomas, subdividindo a esquizofrenia em diferentes tipos clínicos. Os principais subtipos clínicos da esquizofrenia, classificados pelo DSM-4, seriam o paranoide, que tem predomínio de delírios, frequentemente de natureza persecutória ou alucinações. O desorganizado, que também é chamado de hebefrênico, em que predominam os distúrbios afetivos do tipo incoerente, inapropriado, e o catatônico, que é caracterizado por sintomas de rigidez, negativismo ou agitação psicomotora. O indiferenciado, que predominam delírios e alucinações acompanhadas por um comportamento incoerente e grosseiramente desorganizado. O residual, que tem predomínio dos sintomas negativos. Da mesma forma que os sintomas da esquizofrenia são diversos, a evolução do transtorno também pode assumir várias características. Geralmente se inicia no final da adolescência ou no começo da fase adulta. A esquizofrenia tem, na maioria dos casos, um curso crônico, com uma piora acentuada, seguida de uma recuperação parcial, havendo um agravamento progressivo da condição do paciente até chegar à fase residual. A fase residual, ela se caracteriza por apresentar poucos ou nenhum sintoma positivo, predominando então os sintomas negativos. Já no início da doença, os sintomas negativos são praticamente ausentes. A esquizofrenia, ela também pode ter a ocorrência de surtos psicóticos agudos, seguidos de uma recuperação definitiva.
As causas da esquizofrenia, como eu disse anteriormente, não foram descobertas até hoje. Fatores genéticos, fatores ambientais, alterações cerebrais e bioquímicas parecem influenciar de maneira variável o aparecimento e a evolução da doença. A esquizofrenia ocorre mais comumente entre membros da família de indivíduos afetados, como parentes de primeiro grau e gêmeos homozigóticos, sugerindo então que a proximidade genética ela contribui para o surgimento do transtorno. Essa sugestão ela é apoiada por estudos realizados com crianças adotadas, filhas de pais psicóticos. Esses estudos eles mostraram que o fator determinante para o aparecimento da esquizofrenia é o fato de os pais biológicos serem psicóticos, pois os seus filhos eles tiveram maior probabilidade de desenvolver a esquizofrenia do que crianças adotadas, filhas biológicas de pais não esquizofrênicos. Embora os fatores genéticos tenham um papel importante na esquizofrenia, o mecanismo preciso da sua transmissão ainda não é conhecido. Fatores ambientais, como tensão psicológica, complicações obstétricas, problemas nutricionais e mesmo infecções viróticas do cérebro, também podem contribuir para o aparecimento ou agravamento da esquizofrenia. Estudos com ressonância magnética e exames radiológicos por tomografia computadorizada indicam que o cérebro de pacientes esquizofrênicos apresenta anormalidades estruturais e fisiológicas. Essas anormalidades incluem o aumento dos ventrículos cerebrais, a dilatação do sulco cortical, redução do tamanho de algumas estruturas do lobo temporal, como o hipocampo, a amígdala, o giro hipocampal, o hipometabolismo do córtex pré-frontal dorsolateral durante tarefas neuropsicológicas e algumas disfunções hemisféricas. Estudos clínicos e neuropatológicos sugerem que essas alterações cerebrais ocorrem antes do nascimento devido à influência de alguns fatores ambientais, como complicações obstétricas, infecções viróticas ou desnutrição durante a vida fetal, embora os sintomas psicóticos só se manifestem na adolescência ou no início da fase adulta. As anormalidades anatômicas e funcionais do lobo frontal e temporal também parecem estar implicadas, respectivamente, no aparecimento dos sintomas negativos e positivos apresentados na esquizofrenia, sugerindo assim, então, uma ligação entre os sintomas e a patologia orgânica. Alterações bioquímicas também estão presentes na esquizofrenia. A mais importante e conhecida delas é a alteração no sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico ele se distribui em 4 ramos principais: o nigrostrial, o mesolímbico, o mesocortical e o túbero-infundibular, que eles são ligados, respectivamente, aos movimentos involuntários, às emoções, às funções cognitivas e secreção de alguns hormônios hipofisários, como a prolactina, o hormônio sexual luteinizante, o hormônio gonadotrófico. E assim, o sistema dopaminérgico ele parece funcionar em excesso durante os surtos psicóticos. Essa hiperfunção dopaminérgica ela desempenha um papel patogênico na esquizofrenia, tendo dado origem à chamada hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Essa hipótese tem como base os resultados de estudos farmacológicos com drogas que alteram o sistema dopaminérgico. Mas em seguida eu vou dar uma faladinha sobre isso aí. Em resumo, se verificou que a eficácia clínica das drogas antipsicóticas ela está ligada à sua ação antidopaminérgica. A correlação entre a eficácia clínica das drogas antipsicóticas e a ação antagonista dos receptores de dopamina é a base mais sólida da hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Também se sabe que algumas drogas, como a anfetamina em altas doses, elas alteram o sistema dopaminérgico ao mesmo tempo que produzem uma psicose bastante semelhante à esquizofrenia paranoide aguda em seres humanos psicologicamente saudáveis. E eles agravam sintomas positivos em pacientes esquizofrênicos. Esses distúrbios eles podem ser tratados com drogas bloqueadoras de dopamina, como, por exemplo, os antipsicóticos. Embora tenha gerado muitas pesquisas, a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia possui algumas limitações. Na verdade, ela é uma simplificação da participação da neurotransmissão na gênese dos sintomas dessa síndrome. Ou seja, assim, o sistema nervoso central ele não funciona isoladamente e outros sistemas de neurotransmissão podem estar envolvidos na origem dos sintomas psicóticos.
Além da dopamina, os níveis de GABA, serotonina e noradrenalina também parecem estar elevados em esquizofrênicos. Já os níveis de glutamato parecem estar diminuídos, como mostram alguns estudos que utilizam drogas antagonistas de glutamato para a produção de alguns sintomas esquizofrênicos. Em resumo, vários fatores parecem contribuir para a manifestação da esquizofrenia. De uma forma ou de outra, esses fatores provavelmente interagem na produção de sintomas psicóticos, porque nenhum fator isolado parece ser suficiente para o desenvolvimento desses sintomas. A esquizofrenia é uma disfunção mental de natureza complexa e de causa ou causas desconhecidas. Como a esquizofrenia é uma enfermidade crônica, ela necessita de tratamento para aliviar os sintomas e melhorar as condições de vida. Até os anos 50 não havia recurso para tratar os doentes psiquiátricos. O que as pessoas viam como solução para esses pacientes era o confinamento deles em hospitais ou asilos para o resto das suas vidas. O tratamento farmacológico da esquizofrenia se iniciou com a descoberta dos medicamentos chamados de antipsicóticos, que eram capazes de melhorar os sintomas dos pacientes portadores dessa síndrome. A introdução dos antipsicóticos resultou em uma grande transformação na psiquiatria e ficou conhecida como a Revolução Farmacológica da Psiquiatria, porque essa revolução permitiu que os doentes mentais internados em manicômios eles pudessem ser medicados nas suas próprias casas e alguns até conviveram normalmente em sociedade. Porém, além de produzir efeitos terapêuticos, esses compostos antipsicóticos, eles também provocavam importantes efeitos colaterais neurológicos e, por essa razão, também ficaram conhecidos como neurolépticos. Com a introdução das drogas antipsicóticas atípicas, que produzem menos efeitos colaterais motores do que os antipsicóticos típicos ou clássicos, o termo antipsicótico ele passou a ser mais amplamente usado para descrever a ação das drogas utilizadas no tratamento de psicoses. A história dos antipsicóticos começou na França em 1952 com a introdução da clorpromazina. Henri Labourint, ele era um cirurgião francês, ele tinha interesse em drogas que pudessem diminuir a ansiedade pré-operatória e ele convenceu o pessoal de um laboratório da importância de identificar compostos que tranquilizassem os pacientes nos procedimentos de cirurgia. Paul Charpentier, em 1950, ele sintetizou a clorpromazina e ele atingiu os objetivos que o Labourint tinha. O Labourint ele observou que a substância administrada intravenosamente em doses de 50 a 100 miligramas, ela produzia nos pacientes pré-operatórios um comportamento de indiferença ao ato cirúrgico, embora eles pudessem, por exemplo, conversar com outras pessoas. Essas observações levaram alguns psiquiatras, ainda em 1952, a administrar a clorpromazina em pacientes psiquiátricos, e eles demonstraram uma considerável melhora dos sintomas. Depois disso, a clorpromazina ela foi o primeiro tratamento com ação relativamente específica sobre sintomas psicóticos. Embora ela produzisse alguns efeitos colaterais, a clorpromazina ela passou a ser rapidamente utilizada em todo o mundo. O principal fator para essa aceitação foi a falta de outros tratamentos eficazes para a esquizofrenia. As vantagens produzidas no tratamento das doenças mentais com a introdução da clorpromazina estimularam as indústrias farmacêuticas a desenvolver outros compostos terapêuticos com o passar dos anos. Apesar de possuírem diferentes estruturas químicas, as drogas antipsicóticas clássicas elas produzem efeitos farmacológicos bastante semelhantes. Elas diminuem ou elas eliminam os sintomas positivos da esquizofrenia, atuando, por exemplo, na agitação psicomotora dos pacientes, deixando eles menos impulsivos e agressivos. Elas aliviam também outros sintomas, como delírios, alucinações e desorganização do pensamento. Porém, elas não afetam os sintomas negativos, e elas até produzem alguns sintomas semelhantes a eles.
tais como indiferença, perda da iniciativa, reduzida expressão emocional. E como qualquer outro medicamento, os antipsicóticos, eles também apresentam efeitos colaterais, que são de tipo motor, hormonal e autonômico. Os principais efeitos colaterais, eles ocorrem no sistema motor, produzindo sintomas de parkinsonismo, que são rigidez muscular, tremores, redução da expressão facial, lentidão de movimento, produz acatisia, que são sentimentos de desassossego, inquietação, ansiedade e agitação, produz discinesia tardia, que é movimentação repetitiva e incontrolável na região da boca e lábios, e às vezes em outra parte do corpo, produz distonia aguda, que é espasmo muscular dos olhos, língua, pescoço e tronco, e produz a síndrome neuroléptica aguda, que é caracterizada pela rigidez muscular, febre, sudorese excessiva e alterações do batimento cardíaco e da pressão arterial. Outros efeitos colaterais centrais dessas substâncias ocorrem no sistema neuroendócrino. Elas, como consequência, produzem alterações na secreção de alguns hormônios hipofisários, que resultam em sintomas como ginecomastia, que é o desenvolvimento de glândulas mamárias em homens, a galactorreia, que é a formação do leite em mulheres, a menorreia, que é o bloqueio da menstruação e, consequentemente, da ovulação, e os antipsicóticos eles também afetam o sistema nervoso autônomo, porque eles bloqueiam os receptores colinérgicos e adrenérgicos, causando alguns sintomas como secura da boca e da pele, dificuldade de acomodação visual, taquicardia, constipação intestinal, retenção urinária, hipotensão arterial, hipotensão postural. E assim, essas drogas, apesar de não interferirem na ereção, elas inibem a ejaculação e causam sedação e sonolência. Desses efeitos colaterais, os sintomas são os mais frequentes, eles podem ser tratados com a diminuição ou a substituição do antipsicótico, ou ainda pode ser associado com medicamentos específicos. Por exemplo, medicamentos antiparkinsonianos, como o biperideno, medicamentos que diminuem a ansiedade, como o diazepam, medicamentos com propriedades antihistamínicas, como a prometazina, ou beta-bloqueadores, como o propanolol. O mecanismo de ação dos antipsicóticos clássicos, eles parecem ser mediados pela neurotransmissão dopaminérgica. Esses medicamentos clássicos têm como característica principal bloquear a dopamina no nível dos receptores pré- e pós-sinápticos. Esse mecanismo de ação foi primeiramente descrito em 1963. Foi feito um experimento com ratos e foi observado que a administração de clorpromazina ou haloperidol resultava em acumulação do metabólito de dopamina em áreas cerebrais ricas nessa substância. Essa descoberta ela foi completada com a informação de que as drogas antipsicóticas clássicas também podiam bloquear a formação e a liberação de dopamina nos neurônios responsáveis pela regulação da síntese e da liberação da dopamina. A dopamina ela atua sobre diferentes tipos de receptores. Os estudos realizados com animais e seres humanos constataram que a afinidade é pelo receptor D2 e que é o mecanismo que melhor se correlaciona com os efeitos comportamentais dos antipsicóticos. A análise farmacológica dos compostos antipsicóticos clássicos concluiu que essas drogas se caracterizam por antagonizar os receptores D2, embora elas possam atuar em vários outros receptores. Com isso, ficou estabelecida uma correlação entre a afinidade pelos diferentes receptores e os efeitos terapêuticos e colaterais dos antipsicóticos. Em resumo, o bloqueio do receptor de dopamina parece ser responsável pelos efeitos terapêuticos e colaterais das drogas antipsicóticas clássicas. Os graves e indesejáveis, com certeza, efeitos secundários
levaram à procura de novos compostos que minimizassem esses efeitos, sem reduzir a eficácia terapêutica. Além disso, a eficácia terapêutica dos antipsicóticos clássicos era restrita aos sintomas positivos e havia sempre uma parcela de pacientes que não respondiam à medicação. Começou então a procura de outros antipsicóticos que aliviassem também os sintomas negativos e pudessem auxiliar os pacientes refratários. A essa ação terapêutica de procurar novos antipsicóticos ficou conhecida como antipsicóticos atípicos, em contraposição aos clássicos ou típicos. Na pesquisa desses antipsicóticos, a farmacologia ela buscou dois objetivos principais: identificar substâncias com ação seletiva ou específica sobre o sistema dopaminérgico e identificar ações sobre outros receptores não dopaminérgicos que pudessem contribuir para o efeito terapêutico, mas promovendo alguma proteção contra os efeitos colaterais. Essa procura ela resultou em drogas que são relativamente eficazes no tratamento, tanto dos sintomas positivos como dos sintomas negativos, ao mesmo tempo que produzem menos efeitos colaterais do que os antipsicóticos convencionais. Desses novos antipsicóticos, a clozapina é considerado o agente modelo. Muitos outros vêm sendo empregados na clínica psiquiátrica. A sulpirida, o remoxiprida, a tergurida, o risperidona, entre outros. E ainda tem outros que ainda são projeto de pesquisa pré-clínico, como a amperosida. Os antipsicóticos atípicos, com essas propriedades clínicas e farmacológicas diferentes dos antipsicóticos convencionais, têm sido responsáveis por novas hipóteses sobre o mecanismo biológico de origem da esquizofrenia. Os antipsicóticos atípicos, eles mudaram o conceito tradicional de que as drogas antipsicóticas eficazes atuam bloqueando os receptores D2 do sistema dopaminérgico mesolímbico. O que acontece? Estudos mais recentes propõem que a coexistência dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia parecem estar relacionados à ocorrência conjunta de altas e baixas atividades de dopamina em diferentes áreas do cérebro desses pacientes, a interação entre diferentes sistemas de neurotransmissores e a outros receptores de dopamina que não o D2. Esses estudos demonstram que o aumento da dopamina não pode mais ser considerado o único fator relevante para o surgimento da esquizofrenia e pedem uma revisão da hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Os antipsicóticos, além da ação antidopaminérgica, eles também bloqueiam receptores de serotonina, como a clozapina, a risperidona e a amperosida. E há também algumas drogas desprovidas de ação dopaminérgica, drogas que atuam no receptor de glutamato, drogas que atuam nos receptores GABA, etc. Embora o nosso trabalho ele tenha se proposto a analisar a esquizofrenia e o tratamento farmacológico, é lógico que é importante lembrar que esse tratamento não dispensa o acompanhamento psicológico. Ao contrário, ele fornece condições mínimas para a comunicação entre o paciente e o terapeuta. Assim como o tratamento farmacológico pode auxiliar a psicoterapia também contribui no tratamento da esquizofrenia. Mesmo quando a droga alivia os sintomas psicóticos, o paciente esquizofrênico ele tem uma extrema dificuldade em estabelecer contatos sociais e a sua formação profissional, se encontra também prejudicada devido à idade de início da doença, que geralmente é no final da adolescência e início da fase adulta. A psicoterapia de enfoque social pode melhorar o desempenho psicossocial, ajudando o paciente nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, familiares. E esse tratamento ele pode tomar várias formas. Pode ser uma terapia de suporte individual, pode ser uma terapia de grupo, pode ser uma terapia familiar, um treinamento social, um treinamento vocacional. Todas elas têm como objetivo o treinamento de habilidades para facilitar a vida em sociedade dos pacientes que foram diagnosticados como esquizofrênicos. Em suma,
O nosso trabalho, ele apresentou um breve conhecimento sobre a esquizofrenia e seu tratamento farmacológico, e depois foi analisado o envolvimento da dopamina e possivelmente de outros neurotransmissores na esquizofrenia. Foi enfatizada também a importância da descoberta de novos medicamentos que a sua utilização produza menos efeitos colaterais. E, finalmente, que é de muito nosso interesse, eu abordei um pouquinho também sobre o uso da psicoterapia como tratamento coadjuvante em parceria com o tratamento farmacológico da esquizofrenia. Eu acho que é isso. Muito obrigada.